projeto chama-se One Aqua Health, é financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa Horizon Europe. O financiamento global é 5 milhões de euros, é um projeto de 4 anos que termina no final de 2026, em princípio. Nós pretendemos demonstrar algo que pensamos já há muito tempo, mas que é difícil demonstrar, que é a qualidade dos ecossistemas ribeirinhos, nomeadamente aqueles que estão presentes nas cidades, é muito importante para salvaguardar a saúde humana. Nós, quando falamos de qualidade do ecossistema, já está subjacente a saúde também dos organismos que existem nestes ecossistemas, não é? Tanto na parte aquática como nas margens, porque tudo isto faz parte do ecossistema ribeirinho. Depois tem uma parte mais aplicada, que é nós construirmos ferramentas e formas de informar e fazer com que os decisores políticos tenham acesso a ferramentas para proteger os ecossistemas ribeirinhos urbanos e ao mesmo tempo proteger a saúde humana. Temos um hub, que é um website, mas muito mais do que isso, no qual as pessoas vão poder visualizar gráficos de como é que evolui a saúde do ecossistema, com indicadores que são aqueles que nós provarmos serem relevantes em termos de saúde humana. Vão ter ferramentas que ajudam, que indicam como recuperar o ecossistema em aspectos que foram considerados fundamentais também para salvaguardar a saúde das populações. Nós queremos envolver os cidadãos e vamos lhes dar ferramentas como uma aplicação em que nos vão poder dar informações sobre as ribeiras que existem perto de casa ou onde eles passam todos os dias, por exemplo, a caminho do trabalho. Os cidadãos, ao contribuírem de forma estruturada através desta aplicação, vão fazer aumentar muito a quantidade de dados a que nós vamos ter acesso e que vão permitir decisões mais informadas. Este projeto é muito interdisciplinar, nós temos equipas de 10 países da Europa, 14 parceiros, que cobrem áreas desde a ecologia, na ecologia várias especialidades, nós temos pessoas que trabalham com aves, pessoas que trabalham com anfíbios, com peixes, com invertebrados, com algas, com plantas e depois temos veterinários. Temos médicos, portanto pessoas da Faculdade de Medicina, neste caso é na Noruega. Temos informáticos que constroem todo este tipo de base de dados e a plataforma, o Hub. Depois temos especialistas na parte de satélites de observação terrestre e depois temos a observação terrestre feita no campo, pelos ecólogos, não é? Temos também ainda pessoas ligadas às ciências sociais, pessoas que vão trabalhar com os cidadãos, pessoas ligadas à parte da ética e também artistas. Temos também uma parte de comunicação pelo teatro, neste caso em específico, dos resultados do projeto e é também uma forma de divulgação à população. Eu gostava muito que este projeto, ao demonstrar o que nós já estamos a ver que acontece, não é? Que os impactos da urbanização na degradação dos ecossistemas levam à perda de serviços muito importantes para a vida das pessoas, fizesse uma reação oposta, que é levar à recuperação destes ecossistemas. Quando estou a falar de serviços de ecossistemas, estou a falar de coisas tão importantes como a mitigação dos extremos climáticos. Nós estamos hoje aqui num dia muito quente e que só por estarmos aqui num ecossistema que está bastante degradado, mas que tem árvores, tem arbustos, tem água, nós já sentimos os efeitos da mitigação desse extremo de temperatura, porque aqui temos uma temperatura, apesar de tudo, mais baixa. Portanto, se nós pensarmos que estas ribeiras estão por toda a cidade, se todas elas tiverem a vegetação nas margens que devem ter, neste caso ribeiras tão pequenas devem ter pelo menos 10 metros para cada lado de árvores, arbustos, herbáceas, tudo é importante, não é só as árvores. Neste caso nós temos aqui a presença de muitas invasoras que perturbam o ecossistema, mas se todo este ecossistema estivesse preservado, nós temos não só esse efeito de diminuição da temperatura, aumento da umidade do ar na época seca, que também é muito importante. Temos uma melhoria da qualidade do ar por causa da vegetação. As raízes das árvores ajudam a suster os solos, filtram também a água e fazem melhorar a qualidade não só da água como dos solos onde estão. Temos uns outros serviços que nós chamamos de serviços culturais, que também são muito importantes e muito importantes nomeadamente para preservar a saúde mental. Se repararem, assim de repente nós paramos aqui, sentimos o vento, sentimos o som dos passarinhos, podemos sentir a água a correr e não sentimos ruído. E nós estamos a poucos metros de avenidas muito movimentadas. Acabam por ser umas ilhas na cidade que permitem às pessoas relaxar,
diminuir o seu nível de stress, diminuir o batimento cardíaco, a pressão arterial. Isto são aspectos que nós estamos a estudar no projeto e que são realmente muito importantes. Portanto, melhorar estes ecossistemas traz todos esses benefícios às pessoas que se revertem em menos idas ao médico, por exemplo, não é? Menos medicamentos. Um aspecto interessante deste projeto é que nós estamos também a estudar os medicamentos que vão ter a água. As pessoas tomam muitos medicamentos, quanto mais velhas, mais medicamentos, e esses medicamentos estão a ir todos ter as linhas de água. E nós estamos a analisar isso e a ver depois qual é o efeito disso sobre o ecossistema. Nós queríamos mesmo que estes ecossistemas fossem conhecidos, valorizados e melhorados da forma adequada.